Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma nova live. Eu sou a Daniela, Sebe do Vivier. Fiz a live em parceria com o Shopping Cidade Jardim. E a gente vai conversar hoje com o artista, grande artista, maravilhoso, Daniel Senise. Tô super animada. Espero que vocês gostem também. Vou esperar ele entrar aqui. Daí eu vou fazendo as apresentações. Daniel, quando entrar, por favor, me dá uma cenadinha para eu poder te achar aqui, para eu poder dividir com você a live. Já entrou? Tô te adicionando. Tô aguardando você conectar. Oi, Opa! Olá! bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar o nosso convite de fazer uma live, de conversar sobre o seu trabalho. Uhum. Super obrigada. E vamos começando, então, aos pouquinhos? O que você acha? A gente espera uns Vamos? minutinhos. É com você. Eu acho que é a primeira live que eu faço no Instagram. Então, Oba, que tem delícia. uma hora. Delícia. E essa obra maravilhosa aí atrás? Achei que você fosse botar uma obra sua, tem uma obra do Leonilson. Não, aqui em casa eu tenho que me esconder em algum canto. Eu tenho 2 filhos pequenos. Fiz 3 camadas de portas para... Para conseguir ter sossego. Pelo menos nesse momento. Ai, que delícia. E a criançada sem poder sair de casa também, né? Fica difícil. Não, a gente, assim, eu como estou no Rio agora, às vezes eu vou para o ateliê eu vou de carro, né? E o Léo vai comigo e O Léo tá com 3 aninhos já? fez 3 anos. Dá só um minutinho. Tá. Ela está com 3 anos. E o Kim acabou de fazer 1 aninho durante a quarentena. Joaquim, Ai, que graça. Eu vi fotinho dele. Que lindo. é. Delícia. É complicado, é estranho, né? Não sei, para a gente é estranho, para a criança é estranho também, né? Ele não poder ir no parquinho e não entender bem por que isso está acontecendo, sabe? É legal. Bom, então perguntando o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre arte. Estamos com um convidado super especial, Daniel Senise, um grande artista, renomado desde os anos 80 aí, com essa efervescência da arte. Vamos contar um pouquinho da história do trabalho dele, vou mostrar imagens e vou deixar o Daniel contar pra gente. Como é que começou tudo, Daniel? Conta pra gente, por favor. Em 1955, na verdade, começou tudo. Nossa, 55? Eu nasci em 55 e me formei em engenharia em 1980. Uhum. Daí eu resolvi que eu não ia trabalhar como engenheiro e comecei a experimentar outras coisas. Legal. Daí você foi pro Parque Lage. Sim, eu desenhava, sempre desenhei, era o cara que desenhava, sabe? Legal. Nunca foi uma opção para mim viver fazendo aquilo, né? Era como se fosse um outro território que não era um território que tinha a ver com a vida produtiva, sabe? Mas durante um tempo isso passou a ser, quando eu estava na faculdade, sobretudo, uma maneira de eu ganhava grana, fazia silk screen, eu fazia camiseta, fazia silk, Legal. ilustrava jornal, tinha um jornal na faculdade de engenharia chamado Caceta Popular, Aham. que Eu lembro era... disso, eu acho. Caceta Popular no Rio. A Caceta Popular era da Faculdade de Engenharia do Rio de Janeiro. Depois a galera da Caceta se juntou com o Planeta Diário e fizeram o Caceta Planeta, né? Ah, legal. Mas quando eu me formei, eu resolvi que eu ia fazer outras coisas. Não sabia o quê, né? E Uhum. eu comecei a ganhar grana fazendo tipo de programação visual. Eu fazia revistas eu comecei a trabalhar numa empresa que fazia revistas para corporações. Daí eu passei a ser o diretor de arte, tudo muito rápido.
Fiz aulas no Parque Lage, dois períodos de aula. E no segundo período, que foi com Áquila, Luiz Áquila, que é um pintor. Querido, É, ele é e, demais, eu conheço muito bem. Ateliê em Petrópolis. O primeiro quadro que eu ganhei, quando eu me casei, foi um quadro dos meus pais, do Luiz Áquila, ficava no quarto deles lá em Angra. é? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Áquila. Pois é, ele morava no Maitá. Eu acho que ele morava no Maitá, o ateliê dele era no Maitá, e era um térreo. Eu passei uma vez, eu vi aquelas telas, eu gostei. Naquela época eu gostava muito de pintura contemporânea inglesa, sobretudo. David Hockney, sobretudo. E aí eu vi, que não tem nada a ver com David Hockney, mas eu achei legal e fiquei sabendo que ele dava aula no Parque Lage, fui lá. Máximo. Legal. E o Parque Lage era um lugar de efervescência. Até hoje é um polo de descoberta de grandes artistas, né? Um curso livre de arte, super importante. Mas aquela época, sobretudo, que era assim o final do período da ditadura e o parque era um lugar meio no canto do mundo, sabe? Tinham Uhum. poucos professores, eram uns pequenos feudos, assim. Era a turma do Áquila, a turma do Charles Watson. E tem até hoje, né? É. E virou uma galera, um grupo. E lá eu conheci o Luiz Pizarro e o Ângelo Penosa, daí a gente fez um ateliê na sequência. Que E o parque bacana. era um clube para mim. Eu ia lá todo dia. Não, e aquele lugar é fantástico. E de É. lá saiu a grande exposição Como Vai Você, Geração 80. Uhum. De grandes nomes, vocês todos jovens, que reuniu 123 artistas, Rio, São Paulo e alguns outros estados, mas preeminente no Rio de São Paulo. Conta pra gente, essa exposição até hoje é comentada. Olha, o curador, o diretor do Parque Lage, o Marcos Lontra, se juntou com a Sandra Mager e o Paulo Roberto Leal, três curadores da exposição. E, basicamente, eles abriram as portas do Parque Lage para quem quisesse, sabe? E foi isso. Eram não sei quantos, centos e tantos artistas ocupando espaço. E foi para a época, é muito intenso. É engraçado que não, tem pouquíssimas fotos desse evento, embora Eu tenha achei sido. esse catálogo e achei essa exposição, as poucas coisas. Não acha na mídia, não acha nos jornais imagens. Imagina hoje essa exposição, teria sido outra coisa, né? Mas foi um evento, foi muito legal. Eu acho que o conteúdo não importava tanto quanto a intenção do evento, sabe? Eu digo assim, como os artistas que estão lá, que estão até hoje, que são poucos os que resistiram, as obras estavam ainda começando a se organizar, sabe? E é mais uma demarcação, é quase um mito coletivo dessa exposição como uma ruptura, abrindo uma nova época. É só um marco quase de uma data. Mas é E interessante. muito livre, sem muito compromisso com as coisas. Ah, muito legal, porque nos anos 70 tinham obras mais conceituais, né? Vem Sim. Cildo, vem Valtércio, vem Tungo. De repente, nos anos 80, com essa geração, vem essa quantidade de pintura, né? Que a gente fala que nos anos 80 veio o retorno à pintura. E quem com você até hoje está aí junto no mercado, que te acompanhou nessa exposição, que fez parte? Bom, eu acho que que estava na exposição a Bia Milhazes, Luiz Zerbini, o Barrão, Legal. a Canali, eu acho Uhum. que a Jobim estava, uma galera. Mas com o tempo foi depurando, foi o Chico Cunha, o Luiz Ernesto, Legal. enfim, eram Bastante gente. mais de 100 pessoas, 140 e poucas pessoas. O Mas o máximo. que acontecia nessa época é que no Parque Lage, bom, tinha o Leonilson, tinha a Leda Catunda, É, o Solino, o Romagnolo, a galera de São Paulo também, né? bacana. Nessa época,
a Leda e o Leonilson, eles já trabalhavam com o Thomas Kuhn, que era uma galeria aqui tinha aberto no Rio de Janeiro, com uma visão nova de mostrar artistas jovens. E por conta disso, até o Thomas teve uma ruptura com os artistas que estavam apoiando a galeria, artistas mais antigos, dos anos 70 e tal, pararam de romper com o Thomas. E o Thomas lançou o Leonilson e a Leda, e fez vários... E eu depois fui trabalhar com ele também. Ai, que máximo. Então, o Leonilson, você e a Leda Catunda, você tem essa relação. O Leonilson, você tinha relação desde o começo. Eu conheci o Leonilson, eu chamei de Léo, aqui no Rio, né? Eu não sei, ele vinha muito para cá. Eu não me lembro quando nós ficamos definitivamente amigos. E sempre que ele vinha, ele ficava na minha casa. Sempre que eu ia para São Paulo, eu ficava com ele. Ai, que massa. Mas eu não me lembro exatamente o momento que nós ficamos próximos. Interessante. E vocês, por exemplo, com essa intimidade, toda essa amizade, como é que é essa conversa de ateliê? Como é que é essa troca de... Porque vocês têm estilos bem diferentes. Como é que é um ajudando o outro, enfim, um vendo outro ponto de vista? Como é que vocês se somam assim? O Léo morreu muito cedo, ele morreu em 93, né? Quer dizer, além do trabalho, tinha vida. Eu acho que tem uma coisa... Era uma época muito intensa para todo mundo. Eu não lembro de falar muito sobre trabalho. Eu acho que com o tempo, talvez a gente tivesse mais chance. Mas eu tenho um amigo muito próximo até hoje, o Ângelo Venosa, e a gente raramente fala sobre trabalho, sabe? Ah, que interessante. Eu acho que é uma cultura nossa, sei lá, do Rio de Janeiro. Eu não sei, eu não tenho muitos interlocutores artistas para falar sobre arte. Em São Paulo é mais intenso isso. Pois sabe? em São Paulo eles encontram no bar, conversam, discutem sobre produção, né? Não é sobre isso que eu quero falar, mas estão falando sobre arte. Mas como eu divido meu tempo entre Rio e São Paulo, eu acho que dá uma balanceada legal, sabe? E naquela época era um pouco... O Léo morreu em 93. A gente viajava, fazíamos exposições e nós fizemos algumas juntas e depois faz tanto tempo, né? Eu não sei como se teria sequência. Não, muito tempo. E você foi morar em Nova York, né? Conta pra gente, você teve lá, fez o livro Fabric, foi alguns anos lá. Conta pra gente essa experiência. Na verdade, eu era casado com uma americana e por conta eu fui casado 15 anos. Uma parte desse casamento foi em Nova York, mas foi bom para mim, que foi um tipo de... O que eu acho que foi um proveito que eu tirei foi ter uma internalização do meu trabalho. Assim, quando eu saí para definitivamente morar lá, que eu fiquei alguns anos lá, e a minha preocupação maior era o quanto que o contexto iria interferir no trabalho. E o contexto eu digo de uma maneira muito próxima, muito pessoal. A maneira como eu chego no ateliê, a luz, as pessoas que estão próximas. Porque mesmo no Rio eu não tenho uma vida tipicamente carioca, sabe? Eu vou à praia durante a semana e eu nunca usei a Havaiana. Não Dá pra ver que não tá queimado, dá pra ver que você não... Não, agora a gente está na quarentena, né? Mas eu vou durante a semana sozinho, quando a praia está vazia, entendeu? O rio que eu uso é o rio que eu nasci, aqui no Arpoador, e é uma coisa que desde criança eu vou lá, entendeu? Mas é uma coisa... É um espaço meu. Em Nova York eu não sabia qual era esse meu espaço. Claro. Foi legal, eu tinha um ateliê no Queens e eu tinha uma vida bem regrada lá, eu tinha um assistente. E foi interessante, mas foi muito para dentro esse momento. E em 2004 eu voltei e eu acho que esse período lá
saiu para fora com intensidade em 2004, quando eu estava aqui no ateliê do Rio novamente. Ah, máximo, que bom. E daí você começa, nos anos 80, com essa fase dessas obras. Foi o que você mostrou no Parque Lage? Essa obra mais figurativa ou não? Eu comecei eu comecei a pintar em 83, mas foi muito rápido. Então, de repente, eu estava na Bienal de 85. Nossa. Yeah. Bienal qual delas? São Paulo, Rio, Veneza? Porque participou de todas. Rio, Na Bienal de São Paulo. Eu estava na Bienal de São São Paulo da grande tela da Sheila Lerner. Era muito pouco tempo para você formular um trabalho, sabe? Muito E rápido também, né? Você começar por... era um período que eu resolvia as minhas telas de uma forma mais de embate, sabe? Como era a maneira como eu aprendi no Parque Lage. Quer dizer, eu aprendi ou eu me ensinei no Parque Lage. E eu via muito, eu tinha alguns pintores de referências, sobretudo um pintor alemão chamado Markus Luppertz. E foi essa pintura nos anos 80 que me deu a carteirinha de artista, né? Legal. Depois eu pensei, agora eu tenho que virar artista. Eu tenho que pensar nesse negócio. E aos poucos eu fui definindo algumas coisas, sempre numa relação de processo no ateliê. O que entra é o que sai no trabalho. Então, em algum momento, no final dos anos 80, eu decidi que eu não ia usar o pincel e a tinta mais. Nossa! Como é que você faz, então? Hã? Conta pra gente como é que você faz sem pincel, sem a tinta. Desde os anos 80 eu faço esse trabalho que está agora aí, é feito com a marca de preguinhos na superfície, pregos. Nossa, que fantástico. Quer dizer, às vezes eu uso tinta, em volta dessa figura central, você tem tinta branca, mas eu não deixo a marca da pincelada, o gesto, o registro da minha presença como o autor moderno, sobretudo. Então, nesse trabalho, é o registro da presença de um prego, ou de muitos pregos, para formar uma imagem. Essas unidades elas estão agrupadas e fazem uma imagem. Essa tela está numa sequência de telas que vem uma série, né? A anterior, da imagem da mãe do Whistler, James Whistler. Essa é outra tela dessa série. Então, com o tempo, eu fui decidindo que eu ia trabalhar com materiais que já estavam no mundo, sobretudo sobras, restos, registros em superfície. E isso começou a acontecer mesmo nos anos 90. Essa tela que está agora é de 93, 94. É o retrato da mãe do artista do Whistler, feita com preguinhos na superfície. Eu ponho a tela na horizontal, os preguinhos, jogo água e sal, a ferrugem, eles soltam óxido de ferro, aí eu fixo, depois faço isso novamente, várias camadas de preguinhos. Nesse trabalho. Máximo. E um trabalho desse demora o quê? Para ter essa oxidação? Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo. Esse um mês, talvez. Esse é rápido. Bacana. Conta pra gente Vou chegar lá, já pular mais etapas. Eu vou perguntar lá do acidente que aconteceu em Nova York, quando a tela cai no chão e você imprime, faz a monotipia do solo. Não, isso foi nos anos 80, aqui no Rio, no meu ateliê na Lapa. Eu ia fazer uma exposição na França, eu e umas pessoas, o Leonilson, o Manfredo, Souza Neto. Era uma exposição num lugar chamado Credac. Eles davam a passagem, mas você tinha que levar os trabalhos com você. Então eu fazia telas muito grandes, eu resolvi dar um tecido muito fino, um algodão, para que elas não ficassem muito pesadas. Daí quando eu estava trabalhando na tela, ela colou no chão do meu ateliê. E quando eu puxei, toda a matéria que estava naquele espaço veio colado atrás.
daí eu achei isso muito mais interessante do que o lado que eu estava trabalhando. Quer dizer, isso é um começo de uma coisa. Isso foi em 88, por aí, 89. E daí eu comecei a elaborar esse negócio. Como é que eu vou resolver isso? Para que eu gosto, mas como é que eu contextualizo isso? Eu estava querendo fazer uma pintura que não usasse mais o pincel, o registro sabe, do artista, que era uma característica dos anos 80. Nos anos 80 tinha a transvanguarda italiana, o neoexpressionismo alemão, a nova pintura americana, que eram pintores, sobretudo, que recuperavam um métier, uma maneira de trabalhar tradicional da pintura, que tinha sido negada nos anos 60, pelos vários movimentos dos anos 60, nos anos 70, pela arte conceitual e tal. E agora, nessa saturação, e sobretudo porque existia uma revolução de mercado fora do Brasil, e aqui também, então surgiu uma pintura muito tradicional em termos de material, tinta e pincel. Legal. Foi aí que eu comecei, mas aí eu, no final... Super criativo, né? Super original, né? Na Essa verdade, ideia toda que você teve de... a pintura já tinha conquistado tantas coisas. Né? A gente tem o Elliot Sica, que falou, não quero mais saber da pintura de cavalete. Está lá todo mundo pintando com pincel, botando pincel e fazendo... Eu eliminei isso, mas eu não sabia muito como substituir isso. Então, de 88 a 90 e poucos, eu comecei a entender que essa marca da presença me interessava, esses registros. Eu queria usar esses materiais. Comecei a falar do espaço, das coisas do meu entorno. Mas isso é uma construção muito lenta, sabe? Se você me perguntasse sobre o que o meu trabalho é, eu não sei te responder e não pretendo nunca saber, sabe? Isso é uma... Você está com a É uma cenoura, função, né? você está correndo atrás dela. Demais, demais. Então, para explicar para as pessoas de uma maneira assim, então, mais fácil, a tela caiu, o pano levantou e imprimiu o que estava no chão. E a partir disso, você começou a fazer essas colagens e criando, muitas vezes com arquitetura, criando imagens como essa, por exemplo. Essa imagem é a imagem de um espaço de um museu, de uma galeria, de um museu. Essa também. E, na verdade, isso é uma colagem feita com essas impressões de chãos. Quando isso aconteceu, eu construí meio que um método em torno dessa forma de fazer monotipias, né? Até o ano 2000, eu intervinha às vezes com imagens, recortes, ou materiais, óxido de ferro e tal. Em 2000, eu experimentei construir uma imagem juntando esses pedaços de impressão. Então, esse que você tem agora na tela é uma colagem com essas impressões agora que eu faço chão, são, sim, eu vou num lugar, é um lugar fechado. Então, o chão tem uma pátina, tem alguma coisa. Por exemplo, você foi na Casa Daros e fez isso na Casa Daros, não é isso? Casa Daros. Esse Você trabalho... vai a vários lugares e tira impressões de cores diferentes, materiais diferentes, para ter um material diversificado, né? As cores são as cores que estão na madeira do chão. Eu não uso mais pigmento. No começo, eu ainda usava uns pigmentos, mas poucos. Eu não uso mais pigmento. Então, a cor que está aí é o que vem no chão. Isso cria uma paleta muito austera para o meu trabalho, sabe? Muito difícil também. E quando eu uso o trabalho é um território. Nessa parte do trabalho, a paleta é sempre próxima ao que está no chão, entendeu? Esse trabalho é interessante que ele representa o lugar onde ele está pendurado. Isso é as cavalariças do Parque Lage. E esse trabalho foi colocado nesse espaço representando o lugar onde ele está. E ele foi impresso no chão, nesse chão das cavalariças. Essas são impressões do próprio espaço. Nossa, maravilhoso, né? Agora,
Foi o que você falou, as coisas vão acontecendo, né? Imagina quando você fosse ter ideia de- disso, né? Realmente é um máximo você conseguir criar esses desenhos arquitetônicos com impressões de chão que vem já com essa matéria, com essa memória, né? Até que tem essa fase maravilhosa que são as piscinas. Conta pra gente, é super esgotada, que a gente não encontra em lugar nenhuma. Bem, sob o ponto de vista de mercado. Agora, as piscinas foi um momento que eu usei pigmento, sabe? Isso é uma impressão do chão do meu ateliê de Nova York, que era um prédio industrial, então tinha uma madeira cortada no sentido transversal, era como se parecessem uns azulejos. Pelo fato de parecerem azulejos, na hora que eu imprimia, vinha esses quadradinhos, eu usei um pigmento azul. Porque eu tinha uma piscina no meu ateliê, piscininha, no ateliê aqui do Rio de Janeiro. E essa faz parte dessa série de imagens de piscina, mas é uma série pequena mesmo, tem poucos trabalhos. Ah, eu sei, uma série super linda, né? Mas é legal que você mantenha a mesma linha, já também já pensando em perspectiva, né? E profundidade, só que com tonalidades, né? Para você construir essa é a escada do Parque Lage. Tem uma licença poética aí que o Parque Lage, a piscina é de pedra, né? Mas eu Ah, usei esse pano azul para fazer essa imagem, esse trabalho. não, demais. E Agora, depois, isso quando eu voltei para o Brasil, se você puder voltar na imagem anterior, claro, por favor. essa imagem, por exemplo, é uma colagem feita com pedaços dessas impressões. Então, eu posso te dizer quantos panos tem nessa imagem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 11 pedaços de panos nessa imagem. Uau. E constroem essa imagem. Na imagem seguinte que você já tinha colocado, não, A anterior, tá. não, a outra. Uma que tem uma construção. Essa? Não, no outro Ah, tá sentido. bom. Essa aqui, desculpa. Essa que a gente vai partir para arquitetura, tá? Essa imagem, ela já tem, sei lá, talvez 50 pedaços, 30 pedacinhos de pano. Cada haste ela tem um pano. Então, com o tempo, a construção das imagens passou a ser mais elaborada, né? Bem Isso mais complexo, né? graças a uma coisa que eu incorporei quando voltei ao Brasil, que se chama assistente. Um monte de gente para fazer isso. Cada paninho eu localizo, mas eles são cortados assim quase cirurgicamente, eles são justapostos e estão todos no mesmo nível, entendeu? E eles são colados. Hoje eu faço esses trabalhos em uma superfície de alumínio. Uhum. Esse trabalho que está aí dos anos 2000, ele é uma impressão de um espaço que eu tinha, um depósito, e tinha muita sujeira no chão. Então, essa sujeira, isso que aparece como se fosse o céu, o fundo, é sujeira do meu espaço mesmo. Super interessante. E essas hastes, como se fossem, se estivesse num local. Você tem essa perspectiva também, ou não? Não, se estivesse deitado e olhando para o céu, isso está te envolvendo. Nossa, demais, demais. Depois vem toda essa outra fase também, é porque é a mesma fase, né? Essa é uma tela de uma série chamada Poça, que eu usei estruturas, que é uma tela que a ideia é que você pode pendurar ela em qualquer posição. É como se você estivesse andando em uma ruína, você olha para o chão e todo o espaço que você está, o espaço onde você está refletindo na poça. Você pode andar em torno dela. Então, aquele primeiro tinha essa vocação também. Não, Máximo, são lindos, lindos, lindos. Eu estava vendo outro dia, né, que a gente teve uma conversa, vocês falando que cada prateleirinha tem um tipo de impressão do solo com os tecidos cortadinhos, organizados. Isso deve ser um trabalho louco, conseguir juntar, colar, cortar, porque para desfiar, enfim, é um. Não, agora eu tenho uma maneira legal. Eu tenho, assim, quando tem um lugar, uma mina, assim, um lugar legal para imprimir, eu vou com o meu pessoal e a gente, por exemplo, na Casa Daros, nós fizemos mais de 100 metros de impressões. Assim, Nossa.
2 metros por 100 metros. Quer dizer, isso vai para minha... É como se fosse minha tinta, minha paleta são esses Uhum. panos. Essa tela que está aí agora, na verdade, cada fundo de prateleira dessas é um pano de um local diferente, né? É quase como se fosse um mostruário dos meus panos. E quais locais você procura para poder fazer essa impressão dos solos? Assim, normalmente. Um lugar, por exemplo, aqui em casa, se eu fizer, não sai nada, sabe? Precisa ser um lugar que seja fechado ou que não esteja em uso. Tem alguns lugares, a Casa Dados, a parte que eu usei, que estava fechada há um bom tempo, e era um chão de pinho de riga, Que e era lindo. bem legal. Pinho de riga tem um desenho lindo, né? E na hora que vem É, a impressão, ela não traz a sujeira, ela traz a, a própria madeira, pedaços físicos de madeira e a cor da madeira, né? Então, dependendo do lugar que você vai, você tem um resultado diferente. Às vezes tem um óleo, um pouco oleosa a madeira. Eu fiz uma tela, uma impressão num lugar que tinha uma cera vermelha. Então, o pano ficou muito avermelhado. Então, eu junto esses panos e, eventualmente, dependendo da situação, eu uso como um tubo de tinta que um artista com pincel usa. legal. A Fabíola está falando que no Hospital Matarazzo também você fez bastante impressão. Sim. Que legal. Então, provavelmente os galpões em Nova York devia ser um grande celeiro, aqueles galpões, aquelas fábricas, né? O Não, Queens ali. que eu fiz eu fui em alguns lugares incríveis. Em Connecticut tinha uma fábrica gigantesca desativada. E era muito Ah, bonito que no massa. verão, tal, no campo. E no Nova York eu fui num lugar assim muito sujo, chamado era o The Piano Factory. Era um prédio no Bronx abandonado, fechado, que tinha sido Aham. piano. E e essa dá panos diferentes, né? O clima seco americano é muito Que bom, legal. sabe, em alguns lugares. Que Tem alguém massa. que se eu desprezo tinta? Não, não desprezo tinta. Eu, eu prefiro usar outras coisas. Eu gosto de trabalhar com materiais que já estão em volta e não introduzir um material que vem do novo, zero quilômetro, que nunca teve nenhuma presença anterior. Quer dizer, Legal. isso é verdade, né? Agora, Material que explicar. tem alguma carga, né? Isso é muito interessante. E normalmente vem esses tons, né? Os pisos, normalmente Sim. super interessante. E essa busca pela arquitetura não tem como a gente não falar, né? Como você tem essa afinidade, né? Construtiva, né? Super bonita. Assim, são arquiteturas específicas, né? Por exemplo, aí são como se fosse uma arquitetura moderna, podem ser escaninhos, né? Ou são prateleiras vazias, né? Uhum. Eu não, assim, eu não vou interpretar, eu nunca interpreto as coisas, mas eu acho que o problema principal nesse trabalho é justapor a, o material com a imagem que está sendo representada, com o que eu estou representando. Então, o espaço de museu, eu acho que é muito evocativo para mim, sabe? Você representar um museu com esses pedaços do meu ateliê. O museu enfim, é um lugar que eu sempre foi um espaço especial para mim, né? Quando eu era jovem, eu não tinha muita grana, então pensar em ir num museu era quase um objetivo assim duro, né? É muito legal entrar no museu. Eu não consigo ir em mais de um museu por dia quando eu viajo. Eu vejo um museu só e nem fico muito tempo, sabe? Mas é uma experiência muito intensa. É, te emociona, né? É, E ao sim. mesmo tempo, você vê muita coisa, é muita informação, você tem que conseguir digerir isso também, né? Tem uma coisa que é meio incompleta, né? O museu é sempre um lugar problemático, né?
a gente tem diferentes tipos de museus, né? Mas todos eles são problemáticos. Uma coisa entra no museu e outra não entra, né? Você vai no Louvre e vê aquela multidão se acumulando para ver a Mona Lisa e tem tanta coisa incrível que não tem nenhum... As pessoas estão passando assim, quer dizer, é uma problematização do nosso espaço mental também. Uhum. E aí eu gosto, eu usei como tema para mim. Como espaços vazios, escaninhos, talvez sejam interessantes, ou estruturas de ruína também, sabe? Muito interessante, muito legal. Eu acho que também as pessoas vão para ver as obras principais e dar aquele checklist, né? Eu fui, eu vi, faz parte e Yeah, vamos fazer outra coisa. Não com yeah. tanta intensidade de ver realmente tudo que tem que ver. E é difícil realmente você conseguir ver todas as peças no museu, né? E eles... Sobretudo, se você está falando do Louvre, ou do Metropolitan, ou do National Gallery, sabe? Uhum. Você não mora na cidade, você não passa 6 meses na cidade, não dá. E tem que ter uma disciplina também. Nas primeiras vezes que eu fui no Louvre, eu ia meio solto, eu não passava do Egito, sabe? Das múmias. Porque você começa, tem uma hora que eu acabo a minha energia no museu muito rápido, sabe? É. Tem uma hora que eu tenho que ir embora para a lanchonete. Então, acho que você vai no museu, você tem que ter um programa, sabe? Se eu vou no Metropolitan ver essa sessão, e aí Ou ver funciona. alguma exposição, né? Dar uma passada para rever alguma coisa que você já viu, que você gosta. Rever é muito É. legal. E gostou do rever, que normalmente você tem um outro, enfim, às vezes um outro olhar, enfim, é gostoso. E essa fase também é da mesma fase, né? Voltando às essas pinturas maravilhosas aqui. Essa tela é dos anos 2000. O fundo dela, essas colagens são feitas numa madeira, num pedaço de madeira. Então, Ah, que essa massa. madeira está exposta entre os escaninhos também. É madeira. Máximo. Agora eu vou entrar numa fase que eu sou apaixonada, que é as capas dos livros. Nossa. É uma forma de eu colocar cor no trabalho e usar o mesmo tema. E isso ele é construído com capas físicas mesmo, de livro de arte. E nesse caso, essa é talvez seja uma das primeiras que eu fiz. Mas tem os nomes aparecem alguns nomes de artistas, tá? São capas antigas, em cada quadradinho tem pelo menos 3 recortes de É, livros. eu acho que Ou 2. todos têm 3 aí. Sim, são capas às vezes de livros contemporâneos, não são antigos. Ah, que bom. Não, eu acho esse trabalho, gente, tem efeito cinético, coisa mais linda também. E tem cor, né? Que normalmente esses trabalhos É, são os tons mais neutros. peraí. Tá falando que não tá conseguindo ver seu rosto direito. E tem aqui esse trabalho em preto também é lindo, mas é mais difícil de ver Essa na, caninhos, só que são na imagem. capas, né? Capas de livros pretos. É demais. Esse trabalho, pessoalmente, ele, é que pela internet não dá para ver direito, mas ele quase tem um volume, né? Ele tem umas tons diferenciados de preto, que chega até a brilhar. E esse dá para ver bem, ó, eu acho. É, e são capas brancas, né? Essa eu acho que está comigo porque tem algumas capas, branco sobretudo, já chega mofado, né? E a marca aparece muito. Quando eu faço esses trabalhos, sobretudo quando são papéis, eu uso páginas de livros também para fazer trabalhos. Os papéis são mais fáceis de serem consolidados. Mas quando esse trabalho pode evoluir de alguma maneira, que é uma capa de livro, né? Eu prefiro guardar esse trabalho. Então, isso eu ia te perguntar. Quais obras você escolhe para você, para sua coleção pessoal? Deve ser difícil, né? Eu não tenho problemas. Sim, eu posso vender qualquer trabalho. Retenho a imagem do trabalho. Eu não preciso ter o trabalho. Boa. Apesar de que tem um ou dois trabalhos que já passaram e eu não vendo e guardo.
E eu tenho aqui em casa, mas em outros lugares, alguns trabalhos que eu fiz para os meus filhos maiores, que são deles, né? Então, estão aqui, eles Que moram. massa. Mas eu não tenho necessidade de guardar, em geral, eu vendo qualquer trabalho que eu faço. Se alguém comprar, eu estou vendendo. Mas a imagem é minha, né? A peça física é de outra pessoa. O Ah, fato de legal. fazer o trabalho é a conclusão. Depois é legal que outras pessoas estejam vendo o trabalho, né? Eu acho que isso é o que Essa, todo. essa circulação que é incrível, né? Mas deve ser interessante se você pegar isso, por exemplo, esses dois que você falou que você guarda com você, que você não desfaz. Realmente você tem um carinho especial, né? Sim, e sobretudo são trabalhos que eu vou deixar para os filhos, né? Legal, demais, demais. Muito bom. E como é que é esse trabalho assim? Vocês os artistas também, vocês trocam obras, né? Conta Sim. pra gente como é que é essa No, troca-troca. É uma delícia, né? sim, no passado era mais fácil. Os artistas, incrivelmente, embora pareça que eu tenha nascido numa fase que os artistas já eram bem artistas de negócio, a gente trocava com muita facilidade. Esse trabalho do Léo, eu comprei, na verdade. Eu comprei esse trabalho em Brasília. Mas eu tenho aqui um trabalhinho do Léo, dá para ver lá? É Dá, uma, mas abaixa, sobe um pouquinho mais, por favor. é Pra gente ver. uma, é uma, ups, é Ai, que uma lindo. dos bordados dele. Eu acho que ele me deu esse trabalho, sabe? O Léo me deu um monte de trabalho, eu dava trabalho para ele. Era mais fácil trocar no passado. Hoje é um pouquinho mais difícil, mas eu compro também. E eu troco com as galerias, né, sobretudo. Eu comecei o primeiro, eu tenho alguns trabalhos do Mauro Restife, que eu gosto muito. Ele é meu amigo. Mas o Uhum. primeiro trabalho que eu adquiri do Mauro, eu, eu comprei no Thomas Kohn. Quer dizer, eu troquei com o Thomas Kohn. E Legal. aí eu falei para o Mauro, é um trabalho incrível. O Mauro, aí a gente passou a trocar trabalhos. Bacana. Para quem não conhece, o Mauro Restife é um fotógrafo e fotografias analógicas lindas, né? Granuladas, PB, são trabalhos incríveis. Que bacana. E às vezes você quer um artista, sei lá, moderno, você oferece na galeria um trabalho seu para ter uma obra de um artista moderno, no caso. Sim, mas alguns eu não consigo. Eu estou querendo um Jorginho Guilherme legal há muito tempo. Se você tiver. Opa, vamos lá, vou pensar aqui já no Jorge Guilherme para você. Eu trabalho com o Jorginho, só que ele morreu antes e não me deu o trabalho dele. Ah, que pena. E hoje em dia, os artistas realmente a gente vê, é realmente raro, né? Porque deve ser tão gostoso essa troca, né? Vocês têm uma coleção, isso é interessante, né? Da artista da sua geração em casa. É muito legal. Assim, eu não faço muitos trabalhos pequenos, né? Mas, por Hum. exemplo, eu tenho uns trabalhinhos da Leda, ela me deu. Outro dia ela ficou aqui em casa e deixou um trabalhinho super lindo, sabe? Ai, que É delícia. legal, da Bia, né? Mas, sim, eu acho que hoje eu troco menos trabalhos, na verdade. Ah, demais, né? Se trocar um trabalho seu pela Beatriz Milhares, pela Leda, pelo Leonilson, nossa. É. Bons amigos esses. Eu Bem digo para legais. meus amigos jovens para trocarem trabalhos com os amigos deles, sabe? Porque é uma maneira de você construir um acervo bem Sim, legal. E, muito, muito e legal. é divertido, sabe? É um tipo de campo, vamos dizer assim, primitivo, né? Que você não entra com grana. Eu, por exemplo, tenho um trabalho do Nelson Lerner que a gente trocou. Uhum, Eu dei um legal. trabalho e eu nunca pensei no valor do trabalho. E aí outro dia eu fui ver o valor do trabalho dele é muito maior do que o trabalho que eu dei para ele, né? Mais recentemente tinha um cara mais jovem, eu falei para ele, vamos trocar esse trabalho? Aí eu propus um trabalho e ele falou, cara, meu trabalho vale muito mais do que esse que você está me dando, entendeu? Aí já Tipo, não é fiquei o valor, né? É pela troca, totalmente. ah, É a experiência, né? Enfim.
E tem outra coisa, tem um intermediário, né? Uma vez eu estava no MAN e tinha uma menina, uma artista, eu falei, ah, que legal esse trabalho. Você, sei lá, eu não propus assim diretamente trocar o trabalho, mas a ideia era mais ou menos essa. E já veio uma menina assim, encostou e ficou olhando. Eu saquei que era a jovem galerista dela, né? Quer dizer, já tinha um intermediário na história, entendeu? Ah, enfim, realmente estão complicando uma coisa tão simples, né? Tão gostosa, né? Mas, enfim, vamos em frente. Que bom que você trocou com esses grandes mestres e que essa geração realmente é a melhor, né? Das melhores. Não, eu estou aberto para negócios. Eu tenho alguns artistas que eu gosto muito e quando eu posso eu troco o trabalho. Eu tenho um trabalho agora novo do Marcelo Cipis, conhece? Sim, sim. Super bonito lá em casa. É a minha aquisição, uma troca mais recente. E um trabalho bem legal da Leda também, sabe? Legal. Não, tem inclusive, né, aquele livro de coleção de artista, né? Que é fantástico. Tem a sua casa, que mostra exatamente o olhar de cada artista, o que cada um coleciona, o que cada um gosta de estar em casa. Então, é um livro super gostoso. Eu acho que era Kozak Naif, né? É Não bem interessante. É, eu acho que não é da Kozak, não. Não, não era Kozak, mas tem a sua coleção da sua casa, que é bem legal. Tem. E conta pra gente aqui, essa fase aqui foi a fase da Bienal, né? Da outra Bienal de São Paulo. Esse é um trabalho agora. Esse é um trabalho que eu mostrei na última Bienal que eu participei. É uma sala feita com placas de papel reciclado, Uhum. de materiais de arte, sobre arte, né? Impressos sobre arte. E eu tinha no meu ateliê no Rio durante um tempo e, e produzi essas placas, tem 50 por 50 e basicamente trabalho esse. O anterior era, você tem esse, foi uma coisa, Eu tenho essa foto também desse. né? Isso é um trabalho que eu fiz no Centro Cultural São Paulo. Uhum. Me convidaram a participar de uma exposição lá. É um lugar lindo, né? Mas tem poucas paredes. E tinha essa escultura do Brecheret, que eu acho bem icônica, bem legal. Então, minha ideia foi pegar o material que o CCSP produzia sobre o próprio Centro Cultural, que eles reciclavam. Eu reciclei esse material lá mesmo no CCSP. Nossa. Na verdade, essa Eva, Uhum. ela está olhando para a fabriquinha, que era lá no andar baixo. Eu fiz eu botei uma máquina de triturar, um misturador e formas, e fiz tijolos com o papel do esse papel produzido pelo Centro Cultural. E à Que medida demais. que secando, eu fui empilhando em torno da escultura do Brecheret até fechá-la completamente. Até chegar nesse resultado. Que Não, incrível. Nossa, mais a cabeça do ficou Milton. mais alto ainda. Máximo. Muito interessante. Muito boa Com ideia. parece tijolo, e algumas pessoas achavam que era de mármore também. Existem questões. Alguém me perguntava por que eu estava escondendo a nudez da Eva e tal. Traz várias questões a obra, né? Pra você pensar. É bem interessante. E esses trabalhos são trabalhos mais recentes, né? Até que a gente vai entrar nas fotografias. Ano passado você fez 3 grandes exposições, né? No Tomiotaki, de fotografia, e 2 no Sul, Sim, em eu Porto Alegre. participei de uma Bienal em Portugal, em Coimbra. Eu fiz um trabalho bem grande também lá. Não, Márcio, você participa... A Bienal de Veneza, qual trabalho que você fez em Veneza? Veneza são pinturas, foi nos anos 80, eram pinturas grandes. Foi uma Bienal que eu participei com outros artistas. Na verdade, está todo mundo morto agora. O curador e os outros 4 artistas estão all gone. Nossa. E depois você participou da Bienal de São Paulo, Havana, Veneza, Liverpool, Cuenca,
Trienal de Nova Delhi, enfim, fora as suas obras no MAN, no MASP, MoMA, Museu Ludwig, Pompidou, enfim, no mundo todo. Ainda não. Não, mas em muitos lugares já. Esse trabalho é uma intervenção no Hospital Matarazzo. Foi linda aquela exposição, né? Uma parte da intervenção. Isso é uma sala, um quarto do hospital. Isso foi alguns anos atrás, né? Antes do grupo francês. Eu acho que foi quando eles compraram, adquiriram espaço e foi a primeira exposição. Porque agora estão construindo um hotel ali, né? É um complexo. Isso é um quarto, essa é uma das paredes do quarto. Eu restaurei metade do quarto e outra metade do quarto eu deixei sem restauro. Então, existia um rebatimento, né? Na parte que eu deixei sem restauro, essa é a parte que eu deixei sem restauro, eu restaurei um retângulo equivalente a um retângulo do outro lado que não tinha sido restaurado, basicamente. Demais, você tinha esse contraponto, né? Demais. E essas obras que eu fui encantada, que eu não conhecia no passado, que eu achei demais. Esse trabalho eu mostrei uma vez só e foi no Tomiotaki. Assim, é um trabalho muito grande. Ele é feito com os carpetes incinerados do Teatro Villa-Lobos aqui no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo um painel para o teatro estava sendo reformado, pegou fogo. Aí eu fui lá com minha galera, 2, 3 dias depois, eu pedi autorização à secretária de Cultura, que era uma secretária de Cultura naquela época, você tinha secretária de Cultura, que era o secretário de Cultura, Adriana Hatz, e eu entrei no lugar e peguei os carpetes incinerados. Eu fiquei alguns anos com esses carpetes e eu mostrei agora, eu fiz uma composição deles em cima de uma superfície metálica de alumínio, como se fosse um espelho. Ficou lindo, que ficou maravilhoso, né? Tava no Tomiotaki no passado. Uma parede, assim, junto com as fotografias também. Que eu achei o máximo. Estou procurando a imagem da fotografia aqui. As fotografias sobre superfície metálica, que é um trabalho que eu não conhecia, assim, que eu achei assim, fantástico. Esse trabalho é uma foto. Na verdade, é uma foto dos espaços que eu vou imprimir os meus chãos. Só que está na parede é um pedaço físico do pano que eu imprimo nesse chão. Então, isso, na verdade, o objeto que está exposto no Tomiotaki é uma fotografia com uma colagem em cima dela. O que está colado em cima dela é uma impressão desse chão ali, onde ela foi feita a foto. Não, eu fiquei encantada, porque eu não conhecia tão bem. Quando você vê tudo numa exposição no museu, você vê como ganha força, né? Você conseguir ver todos os trabalhos juntos. Então, realmente foi... Essa foto, as fotos eu faço com artistas, quer dizer, fotógrafos. O Mauro me ajuda a fazer, ele fotografa para mim, comigo, né? Boa. Ele usa só material analógico, então eu compro o filme e quando eu viajei, eu trouxe uns filmes e ele usa equipamentos, ele não usa iluminação, nada. Então, essa foto em particular, ela é que no tamanho que a gente está vendo aqui, não dá para ver. Mas existem pedaços de metais, esses sobras de ferro reais, que estão rebitadas nessa foto. É uma foto de 3 metros por 2, né? 3 por 2. Então, você não... olhando agora para essa reprodução da foto, você não consegue ver. Mas o objeto final que estava na sala de exposição era uma foto com pedaços de metal colados em cima da foto, rebitados. E metais que eu peguei no chão desse espaço, que era um galpão em Sorocaba. Nossa, é impressionante, porque tinha fotografia, mais a colagem e esse efeito tridimensional, né? É assim, e fora o tamanho, impressionante, né? Eu fiquei assim encantada, achei maravilhoso. Enfim, Daniel, uma obra mais linda que a outra. Eu realmente posso falar que eu sou super fã do seu trabalho, eu acho maravilhoso.
enfim, quantos anos você está aí contribuindo, e uma obra mais interessante que a outra, uma criatividade incrível, sempre com elementos novos, na mesma linha, né, de pensamento. Eu queria te agradecer muito a sua presença. Eu queria falar que realmente eu sou super fã do seu trabalho. Obrigado, eu também gostei de. A gente pode, na próxima vez, continuar falando sobre esses trabalhos. E tem muitos trabalhos maravilhosos para a gente falar, né? Sim, Enfim, só tem coisa incrível. Então, legal. realmente, que você fique bem em casa. Um beijo grande para minha amiga Fabiola, para as criancinhas, para o Kim, para o Léo. E realmente super delícia de papo, ouvir falar das suas obras, ouvir vocês contar as suas histórias e a gente vai se falando. Tá bom. Obrigado Muito pela. obrigada. Obrigada a você. Um beijo grande a todos. Boa noite. Eu vou encerrar. Obrigada, gente. Tchau, tchau.